Só que é irracional e inconsciente o fato de que ela não confiava nele. Ninguém acorda de manhã pensando, nossa, acho que eu não confio no meu namorado. Nem ela. Então, o que eu quero trazer é questões práticas que são, aspas, superficiais, é o que leva a pessoa a perceber questões mais profundas. Então, quando você vai esgotando especificamente nesse corte cirúrgico do medo de mergulho, você consegue resolver isso numa única sessão, de uma forma realmente fácil. Nesse caso, o que ficou para trabalhar foi a questão dela, que a gente conseguiu trabalhar a questão do namorado dela, tá? E ela realmente entendeu que ela tinha esse medo por uma questão de não confiar no sexo masculino em função do que o pai tinha feito com a mãe dela, só que isso já era um outro caso. Então, o que eu quero dizer é, você não vai conseguir resolver toda a vida da pessoa numa única sessão, mas você vai conseguir resolver muito das questões que a pessoa está trazendo se você cortar cirurgicamente aquela questão e focar naquilo. Ou seja, se você tentar resolver o porquê que a sua mãe, como que era a sua relação com a sua mãe, como que era a sua relação com seu pai, como é que era a relação deles, como é que era a sua infância, me conta toda a sua história, você não vai conseguir resolver numa sessão. Uma sessão você vai gastar só para ouvir uma parte da história da pessoa. O que você realmente vai conseguir levar de processo de transformação para essa pessoa é aquilo que está doendo na superficialidade da questão dela. Às vezes, por exemplo, você vai atender uma pessoa, aconteceu comigo também. Uma menina, ela tinha endometriose, 20 anos de endometriose. E ela, nesses 20 anos de endometriose, endometriose crônica, tá? Ela passou por N situações constrangedoras em relação a isso. Aí na sessão a gente foi abordando especificamente a endometriose. E aí ela descobriu a questão que ela tinha um abuso, que aí depois ela vai ter que trabalhar, ela tinha que trabalhar esse abuso, essa história, né? Porque era uma pessoa da família, infelizmente. E ela tinha que trabalhar isso, mas a endometriose a gente conseguiu resolver. Por quê? Porque a endometriose estava associada com essa memória traumática desse abuso. Quando isso foi dissociado, aí sim a endometriose soltou. Entende como a gente consegue ajudar a pessoa a ter grandes processos e mesmo assim a gente ainda tem o que trabalhar na pessoa? Porque tem muitos terapeutas, principalmente terapeutas profissionais, que eles ficam com medo de resolver de fato. Tem aquela coisa do lifetime value, tá? Eu vou até trazer aqui para vocês. Tem um termo que chama LTV, que é Lifetime Value. Muitas pessoas não sabem conscientemente o que isso significa, mas sabem inconsciente. Lifetime Value significa o tempo que um cliente fica comigo. O que isso significa? Significa que se essa pessoa passar comigo numa única sessão e eu resolver todas as coisas, essa pessoa não volta. Então, muitos terapeutas, e seria uma hipocrisia muito grande minha não falar que isso existe, consideram, ainda que inconscientemente, o lifetime value do cliente. Só que nessa de considerar, inconscientemente se recusam a realmente ajudar esse cliente a chegar, ou essa pessoa, ou esse amigo, esse vizinho, a chegar de fato na resolução que precisa, tá? Então, nesse caso, quando a gente está falando sobre resolver na primeira sessão, você tem que realmente querer resolver. E tem que ser verdade. Porque se você, em algum lugar dentro de você, você realmente não quiser resolver aquilo para a pessoa por qualquer razão, ou por medo dela ir embora e não voltar mais, ou por medo de que, sei lá, algo mude e afete você, qualquer coisa, ou por medo de você ser responsabilizado pelas transformações depois, qualquer coisa, você não vai conseguir. Então, o primeiro passo para você conseguir realmente resolver o problema do seu cliente na primeira sessão é queira de verdade. E faz uma autoanálise dentro de você. Algum espaço ou personalidade ou pedaço de mim não quer ajudar essa pessoa? Às vezes, isso acontece, é interessante porque eu não sei se vocês já viram uma série chamada House. É uma série de medicina, né? E tem muitas vezes que na série mostram esse processo de
essa dificuldade de dissociar os pré-julgamentos dos próprios médicos na série House, tá? E aí tem um episódio que o Dr. Chase, que é um dos assistentes do House, ele tem uma dificuldade muito grande, porque o paciente dele é um paciente que ele é um ditador. E ele tem uma dificuldade muito grande de ajudar essa pessoa a se curar no hospital. Uma dificuldade muito grande. E você vê o quão difícil e o quão doloroso é para o personagem na série lidar com aquilo, porque aquilo afeta e fere todos os valores pessoais que ele tem. Tipo, um ditador que tá fazendo uma guerra e matando centenas de pessoas, por exemplo. Entende? O quão difícil para aquela pessoa aquilo foi. Só que não é consciente, ninguém acorda de manhã pensando que por alguma razão não quer ajudar aquela pessoa. Às vezes, os nossos preconceitos e pré-julgamentos fazem com que a gente não queira de verdade. Às vezes, o fato da pessoa falar com a gente de um jeito ou de outro, o fato da pessoa perguntar o preço, ou o fato da pessoa, sei lá, ter uma crença que a gente não concorda, o fato da pessoa ter uma religião que a gente não concorda, faz com que algum espaço dentro da gente não queira, de fato, ajudar. E o seu ego entra na frente. Porque quem realmente ajuda como terapeuta, quem de fato ajuda as outras pessoas? É o seu ego ou o seu eu superior? Seu ego não consegue, ele é vaidoso, individualista. Ele só ajuda quando é para ele ser o magnífico. Só que quando você tem algum tipo de desconforto com aquele cliente, por qualquer razão que seja, você não vai conseguir levar esse processo de transformação de uma forma muito fácil. Ele vai ficar comprometido. Então é sempre importante fazer, antes de olhar para outra pessoa, olha para você e se pergunta: eu quero de verdade? Ou eu tô só querendo manter essa pessoa porque ela me pagou? Ou eu tô só querendo manter essa pessoa passando comigo por 4 anos porque aí eu vou ter o lifetime value dessa pessoa, que é o dinheiro que ela vai me trazer ao longo do tempo. Eu quero mesmo? É verdade para mim? Eu realmente quero ajudar essa pessoa? Porque eu garanto, quando você colocar, e é uma virtude, tá? Que é esse senso do servir, do querer ajudar de verdade, você vai conseguir levar essa pessoa num lugar onde ela sozinha jamais conseguiria acessar. Porque você vai estar dando o mais puro do seu coração para aquela pessoa. Você vai estar abrindo mão do seu próprio ego e entregando tudo o que você pode para aquela pessoa. Não porque essa pessoa te pagou. Não porque essa pessoa vai ficar com você ao longo do tempo. Não porque essa pessoa é assim ou assado, porque ela é mais alta, mais baixo. Mas porque você realmente quer fazer essa pessoa ter a transformação dela, porque você realmente se importa. Então, a primeira coisa que você precisa se questionar para conseguir levar as pessoas a ter um resultado na primeira sessão é: algum pedaço dentro de mim não quer que essa pessoa se cure? Porque se isso for verdade, você não quiser de verdade, se isso não for verdade, perdão, e você não quiser, então você provavelmente não vai conseguir mesmo. Às vezes a gente fica meio pistolado com o jeito que a pessoa fala com a gente. Não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes, comigo, até hoje, de vez em quando acontece, só que é um treino mental, emocional, de você ir tirando o seu ego da frente. Às vezes a pessoa chega pra você e tem aquela comunicação violenta, né? E a pessoa fala, parece que tá te atacando. Aí você literalmente, ou parece que tá te escravizando, sei lá. Aí você literalmente vai lá e, calma, esse é só meu ego incomodado. Esse é só meu ego disputando com essa pessoa. Mas eu não estou aqui para disputar. Então você abre mão de si e se coloca ali para sentir aquela pessoa. Os bons terapeutas, que são bons de verdade, eles são bons não porque têm mais técnicas, não porque acessam lugares diferentes ou não porque têm mais poderes psíquicos. Eles são bons porque eles querem ajudar de verdade.